Então, essa é a segunda aula, aula número 2 do curso de Projeto de Análise de Algoritmos do PPG e UFAM, onde a gente vai falar sobre notação assintótica, que é uma notação para a gente expressar a eficiência de algoritmos em geral. Vamos entrar nesses detalhes agora ao longo aqui dos próximos minutos. Bom, vamos partir do pressuposto que a gente tem um problema algorítmico qualquer, onde é especificada uma entrada e especificada o que será a saída desse algoritmo como uma função da entrada. Dado um problema algorítmico desses, vai existir um número infinito de instâncias de entrada que satisfazem a especificação. Por exemplo, supõe que a gente define na especificação que a entrada desse algoritmo é uma sequência finita ordenada não decrescente de números naturais. Então, por exemplo, uma instância possível dessa entrada é a sequência 1, 2, 908, 909, etc. Ou o número 3 sozinho é uma sequência como essa também. Existem, claro, obviamente, muitas outras sequências possíveis que vão satisfazer essa entrada. Tudo bem. Então, o algoritmo, né, ele descreve ações sobre a instância de entrada e, claro, existem infinitos algoritmos corretos para o mesmo problema algorítmico, né? Por exemplo, a ordenação tem vários possíveis algoritmos e qualquer mudança que você faz nas operações desse algoritmo vão dar origem a um algoritmo novo, por isso a gente vai ter um número infinito de algoritmos corretos para o mesmo problema algorítmico como esse, por exemplo, de ordenação, que eu estou dando aqui o exemplo. Então, já falando de ordenação, né? A minha entrada pode ser uma sequência de números qualquer. Entrada, por exemplo, 2, 4, 5, 4, 10, 7. E a minha saída é uma permutação da sequência de entrada. Então, essa sequência B1, B2, B3, Bn é uma permutação da entrada 1 a 3 a n. Por exemplo, essa saída 2, 4, 5, 7, 10 é uma permutação da saída 2, 5, 4, 10, 7. Certo? Uma permutação qualquer dessa saída. Nesse caso, no problema de ordenação especificamente, essa permutação ela está correta se para qualquer entrada dada o algoritmo termina com uma saída B1, B2, B3, Bn, onde B1 é menor do que B2, menor do que B3 e assim por diante. Ou seja, os elementos na saída estão ordenados, né, de acordo com o seu valor. Ok. O tempo de execução, em geral, de um algoritmo, ele vai depender de alguns fatores importantes. Primeiro, ele vai depender do número de elementos, né? Em princípio, quanto maior for o tamanho da entrada, o número de elementos da entrada, maior será o tempo de execução do algoritmo. Um outro fator importante, no caso da ordenação especificamente, é o quão parcialmente ou totalmente essa lista está ordenada. Tá certo? E, claro, um outro fator importante é a solução algorítmica que é dada para esse problema nesse algoritmo. Né? Então, todas essas coisas vão ser determinantes para o tempo de execução. Então, vamos ver aqui, inicialmente, um possível algoritmo para ordenação, que é o chamado ordenação por inserção ou insertion sort. Basicamente, o que esse algoritmo faz, dado uma entrada representada aqui por um vetor, né, onde cada elemento da entrada é colocado numa posição de um vetor, no vetor de 1 a n, esse algoritmo ele varre o vetor e toda vez ele vai verificar se o elemento na posição j ele está na sequência correta, ou seja, se existe algum elemento que seja maior do que ele após ele. Se isso for verdade, ele vai trocar esses elementos de lugar, certo? Então eu vou variar de 1 até n aqui nesse vetor, tentando fazer essa troca de elementos sempre que for possível. Muito bem.
Aqui está, então, uma possível descrição desse algoritmo. Para J igual de J de 2 até N, né? Eu vou selecionar o jésimo elemento como sendo pivô, certo? E variando I inicialmente de J-1, ou seja, na posição logo anterior a essa do pivô, certo? Eu vou comparar o elemento AI, que é o elemento que vem antes do pivô, e verificar se ele é maior do que o pivô. Se ele for maior do que o pivô, o que eu vou fazer é trocar o elemento AI menos 1 com o elemento AI, vou decrementar o valor de I e vou fazendo isso até que, enquanto I for maior do que 0. Ao final do processo inteiro, o elemento correto será atribuído como pivô e eu vou seguir no meu processo de ordenação. Esse algoritmo é bastante conhecido, não vou aqui entrar em detalhes sobre o funcionamento dele. O que a gente quer, o ponto principal nosso aqui, é a gente verificar, a gente tentar caracterizar a eficiência desse algoritmo. Então, para caracterizar essa eficiência, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai tentar... bom, então, primeiro, o que se caracteriza, o que se usa para caracterizar a eficiência de um algoritmo? Quase sempre, a eficiência vai ser caracterizada em termos de duas grandezas físicas. Um é o tempo de execução, e a segunda grandeza física é o espaço ou a quantidade de memória que esse algoritmo usa. Tá certo? E, em muitos casos, a eficiência ela é interessante que a gente tente caracterizá-la como uma função do tamanho de entrada, da entrada, que, no fundo, é o número de elementos que tem na entrada. Por exemplo, pode ser os números que tem na entrada, quantos números tem na entrada, quantos pontos, dependendo da entrada, dependendo do algoritmo, algum número de elementos de dados que faz sentido, ou números, ou pontos, etc. Então, um ponto muito importante em análise de algoritmos é exatamente a descrição da eficiência como função, como uma função do tamanho da entrada. A gente, em análise de algoritmos, a gente não vai caracterizar o tempo de execução, no caso da eficiência, como sendo, por exemplo, o tempo de relógio, que a gente mede contando quantos segundos ou quantos milissegundos o algoritmo levou para executar. A razão disso a gente vai ver daqui a pouquinho, mas ao invés dessa grandeza física, a gente usa, na realidade, uma função, né? A gente vai ter uma função do tamanho da entrada, que determina, que descreve o comportamento desse algoritmo quando a entrada cresce. O mesmo raciocínio vai para espaço. A gente não vai caracterizar, por exemplo, quantos bytes o algoritmo usou quando ele terminou sua execução, uma vez que ele foi implementado. E sim como é que esse espaço ocupado, essa memória é usada em função do tamanho da entrada, né? Uma das razões para a gente não usar tempo de relógio ou não usar o volume de memória medido numa grandeza física como byte, por exemplo, é justamente que para a gente poder fazer essa medida, a gente teria que implementar esse algoritmo num computador real, usando uma linguagem de programação real. E dependendo, né, das características desse computador, onde a gente implementaria esse algoritmo, e até mesmo da maneira como o algoritmo é implementado, a gente teria tempos de execução diferentes, né? Então, a ideia é que a gente consiga caracterizar a eficiência do algoritmo, o que vai acontecer com esse algoritmo, antes mesmo que ele seja implementado, né? E a gente vai ver que a maneira como isso é feito aqui no curso de análise de algoritmos só um minutinho. Pronto. A gente vai ver que a maneira como isso é feito aqui no curso de projeto de análise de algoritmos, ela independe, né, ela vai independer de qualquer implementação específica.
né, de tal maneira que a gente consiga caracterizar o comportamento do algoritmo independente até mesmo antes dele ser implementado, certo? Porque pode ser até uma decisão sobre como implementá-lo a partir da caracterização da eficiência do tempo de execução do algoritmo. Portanto, a gente vai tentar caracterizar. Então, primeiro, 2 pontos importantes aqui. A gente vai caracterizar a eficiência como tempo de execução ou como espaço usado, e ao invés de usar grandezas físicas como o tempo de relógio ou a memória ocupada em bytes, a gente vai fazer essa caracterização da eficiência como uma função do tamanho da entrada, tá certo? Onde o tamanho da entrada é o número de elementos que estão na entrada, elementos de dados que estão na entrada, seja um número, seja um ponto, seja o que for. Para a grande maioria dos casos aqui no curso de PA, posso até dizer 97%, 98% das vezes, a gente vai estar mais preocupado com o tempo de execução do que o espaço de memória usado, certo? Quase sempre a gente vai falar do tempo de execução. Então vamos seguir aqui. Bom, a maneira como essa caracterização do tempo de execução é feita, ela consiste numa contagem, né, numa contagem do número de vezes que determinadas instruções, ou que as instruções do algoritmo são executadas durante a sua execução, dada uma entrada, né? Então, isso que é contabilizado. O que a gente vai fazer é caracterizar a eficiência, principalmente falando sobre tempo, considerando quantas vezes as instruções são executadas por aquele algoritmo em função do tamanho da entrada, do número de elementos da entrada. As instruções que a gente vai ver são instruções aritméticas, como, por exemplo, soma, subtrações, multiplicações, atribuições, né, quando eu atribuo valores para uma variável para outra variável, comparação, quando eu comparo 2 variáveis ou quando eu comparo uma variável com literal, e estruturas de controle, né, de desvios, chamadas de procedimento, loops, etc. Isso será contabilizado. E isso, claro que essas instruções são executadas em tipos de dados diferentes, por exemplo, inteiro, ponto flutuante, caracteres, etc. Uma simplificação que é feita no processo de análise de algoritmos é que a gente considera que cada instrução dessa ela tem um tempo constante quando ela é executada de fato no computador real. Isso é uma simplificação porque a execução ela vai depender de muitos fatores, né? A execução real no computador da vida real. Isso vai depender de vários fatores. Vai depender do tamanho do item de dados, vai depender do quão sobrecarregado ou não está o sistema de computação. Então, para a gente poder caracterizar de uma maneira mais objetiva e mais direta, a gente vai desconsiderar essas pequenas diferenças que tem no tempo de execução, ou até às vezes grandes, de cada instrução. E vai considerar que cada instrução dessa tem um tempo constante, inclusive independendo do tipo de dados. Mesmo a gente sabendo que, na prática, por exemplo, operações sobre itens de dados inteiros são mais eficientes do que de ponto flutuante, né? Mas a gente, por uma razão de análise, né, para a gente ter uma análise um pouco mais objetiva, a gente vai evitar entrar nesses detalhes de implementação quando a gente estiver fazendo a análise. Eu acho que aqui ao longo da aula isso vai ficar mais claro, das próximas aulas vai ficar mais claro por que isso é feito. Muito bem. Então, voltando para o nosso algoritmo, e já com aquela ideia de contar o número de vezes em que cada instrução é executada, a gente vai olhar para o nosso algoritmo do algoritmo de organização de inserção e vai tentar determinar o que seria o tempo de execução como função do tamanho da entrada, certo? Então, se a gente for agora examinar esse algoritmo, né, as instruções desse algoritmo, a gente vai verificar que essa região aqui em vermelho, né, esse loop que está aqui no faça, né, faça, aqui embaixo do faça, do loop do para aqui, ele vai executar n-1 vezes, tá certo? Se fosse de 1 até n, ele executaria n vezes, mas como o J começa em 2, isso aqui será executado
n menos uma vezes, né? Também podemos dizer que essas duas instruções nesse quadradinho verde que está aqui dentro do enquanto, ele, para cada uma dessas n menos uma vezes, ou seja, da primeira vez, da segunda vez, da terceira vez, ou seja, j igual a 2, j igual a 3, j igual a 4, até j igual a n, essas instruções elas são executadas cada uma tj vezes, tá certo? Quando j é igual a 1, t de uma vez, quando j é igual a 2, t de duas vezes, etc. E esse tj, ele vai depender, né, o número de vezes que vai ser executado, a gente vai depender das condições de controle desse enquanto, ou seja, se essas condições são satisfeitas ou não são satisfeitas. Ou seja, a gente agora não dá para dizer que esse bloquinho de instruções em verde será executado um número fixo de vezes. Na realidade, ele será executado um número variável de vezes dependendo dessas condições. E esse número variável de vezes, dependendo dessas condições, a gente está chamando aqui de TJ. Daqui a pouco a gente vai fazer algumas hipóteses sobre quais são os possíveis valores de TJ, ou seja, quantas vezes essas instruções são executadas, certo? Isso é necessário quando a gente está fazendo a análise de eficiência de um algoritmo. Muito bem. Usando já uma notação mais próxima do que a gente vai usar ao longo do curso, né? E agora pegando cada uma linha das instruções desse algoritmo, né? A gente agora pode ver o seguinte. Bom, vou começar por aqui. Esse faça, né? Esse faça não. A instrução do pivô igual a j, a instrução ij-1 e essa instrução aí mais 1 recebe pivô, essa atribuição, todas elas são executadas n-1 vezes. n-1 vezes, certo? Que é o número de vezes que esse loop vai rodar em função de n. Isso, veja, que independe de como é que é o vetor. Sempre vai rodar n-1 vezes. Essa função, esse controle ele vai executar n vezes, né? Por que n vezes? Porque ele executa n vezes e na última vez, depois da n, ele deve falhar para evitar que o que está dentro do loop seja repetido mais uma vez. Tá certo? Então, por isso, a gente diz que ele vai executar n vezes. Tudo bem? Agora vamos ver o que vai rodar aqui dentro do loop. Beleza. Essa instrução enquanto, né, ela depende, como eu já falei, dessas condições aqui, tá certo? Então, para cada j, indo de 2 até n, esse enquanto, né, ele vai ser executado tj vezes. Por exemplo, se ele falhar logo na primeira vez, ele só vai ser executado uma vez. Se ele falhar na segunda vez, 2 vezes e assim por diante. No pior caso, ele vai executar j vezes, né? Como a gente vai ver depois. E aqui dentro, então, o que eu estou fazendo aqui é usando uma anotação de somatório, né? A gente vai estudar bastante sobre somatório na próxima aula, mas estamos usando aqui uma solução, uma notação de somatório, porque a gente deseja somar quantas vezes essa instrução é executada ao longo da execução do algoritmo, né? Então, ela é executada t de uma vez, t de duas vezes, quando j igual a 2, t de 3 vezes, quando j igual a 3, t de 4 vezes e assim por diante. Então, se eu quiser somar quantas vezes ela é executada ao longo da execução do algoritmo, eu tenho que justamente somar t de 2, mais t de 3, mais t de 4, até t de n. Por isso que a gente está usando essa notação de somatório. Essas instruções aqui de dentro, por outro lado, elas executam uma vez a menos, né? Porque quando o enquanto falha, eu não vou entrar aqui. Então eu posso descrever a contagem do número de vezes que as instruções são executadas usando também um somatório, né? Só que nesse somatório agora eu vou de J2 até N, né? Então são menos vezes, né? Uma vez a menos, certo? Então, nesse slide a gente mostrou então quantas vezes a gente vai executar para esse algoritmo em função de N cada uma dessas instruções. Então vejam
coisa importante aqui. O que a gente está fazendo para caracterizar o tempo de execução em função da entrada, certo? É contando quantas vezes cada instrução dessa é executada em função do tamanho da entrada, né? Então isso é importante, a caracterização da eficiência desse algoritmo, então, desse algoritmo, de vários outros algoritmos que a gente vai ver depois, é feita através de uma contagem ou de uma função que expressa o número de vezes, a contagem, a soma do número de vezes em que essas instruções são executadas quando o algoritmo está em execução. Então, o que eu tentei fazer aqui foi mostrar para cada instrução que compõe esse programa, esse algoritmo, desculpem, o número de vezes que será executado em função do tamanho da entrada. E, ao final, a gente vai querer uma função que descreva isso aí, tá certo? A gente vai chegando lá daqui a pouco. Mas, então, o ponto aqui agora, muito importante, é que, para o caso do tempo de execução, a eficiência de um algoritmo ela é expressa, ela é descrita através da contagem do número de vezes em que as instruções desse algoritmo são executadas, tá? Chama atenção para o fato de que o número de vezes em que essas instruções são executadas para uma dada entrada n, uma dada entrada do algoritmo, essa contagem, esse número de vezes que é executada, isso independe do computador, ou do sistema de computação, ou da linguagem de programação em que esse algoritmo será implementado e será executado, tá certo? O número de vezes, então, que, sei lá, pivô recebe AJ é executado, será a mesma coisa, né? Se o mesmo algoritmo para a mesma entrada rodar num computador superpotente ou num computador com muito pouco poder computacional, né? Mesmo no caso de computadores paralelos, o que a gente vai estar ganhando é que determinadas instruções eventualmente poderão ser executadas em paralelo. Mas o número de vezes em que essas instruções são executadas permanece a mesma, certo? Então, essa maneira de expressar a eficiência dos algoritmos, baseada na contagem do número de vezes em que as coisas são executadas, ela exatamente tenta fugir, né, tenta ser independente de como o algoritmo está implementado. Por isso, então, que a gente faz esse tipo de análise. A gente vai ver outros exemplos, daqui a pouco vamos entrar em mais detalhes de como é que essa análise é feita. Muito bem. Ok. Agora vamos ver, de fato, quantas vezes cada instrução são executadas. E aí a gente vai ter duas hipóteses aqui, só para a gente ter uma ideia do que vai acontecer. Na primeira hipótese desse caso, desse algoritmo, a gente vai ter uma entrada onde todos os elementos estão ordenados. Se todos os elementos estão ordenados, o que vai acontecer é que essa comparação do AI, né? Lembra-se que o AI é o elemento anterior ao AJ, sendo o AJ o pivô, né? AI maior que o pivô vai falhar todas as vezes, né, se o vetor de entrada ele está ordenado. O que significa que esse tempo TJ, para essa hipótese de que os elementos estão todos ordenados, ele vai ser sempre 1. Né? Então, T de 1 vai ser, T de 2 vai ser 1, T de 2 vai ser 1, T de 3 vai ser 1 e assim por diante. E esse somatório, eu vou somar 1, J igual a 2 até N vezes. Né? Eu vou somar esses caras N-1, vou somar 1, N-1 vezes, que dá exatamente N-1. Né? Então, está aqui mais explicitamente descrito, né? Os elementos são ordenados, todos os testes falham, todos os testes vão falhar, só um minutinho. Apaguei aqui. Todos os testes vão falhar, tá certo? O loop interno nunca será executado. Então, nesse caso, T de J é igual a 1, é sempre igual a 1 para qualquer J, e a operação é executada N vezes, né? Então, portanto, J igual a 2 até N de TJ, que é T2, T3 mais T4 mais Tn, é 1 mais 1 mais 1 mais 1, a N menos 1 vezes. Né? Então, quando eu somo
n-1, n-1 vezes, eu vou ter n-1 nesse somatório, né? Então, agora, a gente pode expressar a complexidade de tempo. Então, a palavra complexidade de tempo aqui apareceu a primeira vez, tá certo? A gente usa essa palavra complexidade de tempo justamente para expressar a eficiência do algoritmo. Então, a complexidade de tempo é uma função que expressa a eficiência do algoritmo em função do tamanho da entrada, né? Sendo que essa função, o que ela determina é o número de vezes em que determinadas instruções serão executadas em função do tamanho da entrada, certo? Então, o que é a complexidade de tempo? A complexidade de tempo é uma função do tamanho da entrada que determina, que me descreve o comportamento desse algoritmo com relação ao tempo de execução, ou seja, a sua eficiência, em função do tamanho da entrada. Nesse caso, o tamanho da entrada é descrito pela variável n aqui. Tudo bem? Então, complexidade de tempo tem a ver com eficiência, é uma função que expressa o coeficiente ao algoritmo em função do tamanho da entrada. Primeira vez que essa palavra apareceu, e vai aparecer o resto do curso inteiro. Muito bem. Bom, um outro caso, né? Então, no melhor caso é esse, né? Os elementos já estão ordenados, né? Então, o meu t de n é uma função de n, ou seja, eu tenho um tempo linear na execução. No pior caso, os elementos estão todos em ordem inversa, tá certo? Quando os elementos estão todos em ordem inversa nesse algoritmo, o que vai acontecer? Eu vou sempre trocar o elemento de lugar. Ele está sempre no lugar errado. Então, eu vou fazer isso com o primeiro elemento, vou percorrer o vetor todo, colocar ele no lugar certo. Depois, quando eu pegar o segundo elemento, eu vou fazer isso em quase todo o vetor. Depois, o terceiro elemento, e assim por diante, até que eu tenha trocado o último elemento do vetor. A gente vai ver mais para frente que se eu for somar o número de vezes em que isso vai acontecer, eu vou ter um custo que é proporcional ao quadrado do tamanho da entrada, né? Então, nesse caso do pior caso, o t de j é igual a j, né? Ou seja, eu vou trocar j vezes no primeiro, j vezes no segundo, j vezes no terceiro, e como o j varia de 2 até n, né? O que vai acontecer é que eu vou ter um somatório de j igual a 2 até n de j. Essa soma, a gente vai ver depois, ela é uma grandeza proporcional a n ao quadrado. Depois eu vou explicar, vou justificar isso aqui. Então, no pior caso, ele é n sobre 2. Certo? N ao quadrado, desculpa. O tempo médio é um pouquinho mais difícil de caracterizar do que o tempo do melhor caso, porque a gente sabe que o melhor caso, então, é quando o vetor está todo desordenado, e o pior caso é quando ele está... Desculpa. O melhor caso é quando ele está totalmente ordenado, e o segundo caso, o pior caso é quando ele está totalmente desordenado. Mas o que seria o caso médio? O caso médio tem muitas maneiras de caracterizar, né? A gente está aqui caracterizando de um jeito simples, que é o seguinte: vamos supor que metade está ordenada totalmente e metade está totalmente desordenada, né? Então seria esse o caso médio, né? Então eu só vou ter que trocar metade dos elementos, tá certo? A cada passada. A gente também vai ver que esse somatório, né, nesse caso, daria n ao quadrado, né? Uma função, ou seja, uma função do quadrado de n, proporcional ao quadrado de n. Beleza? Então, olha só. Para o mesmo algoritmo, que é o algoritmo de ordenação, esse que a gente está estudando aqui agora, a gente está mostrando que existem três possíveis complexidades, funções de complexidade de tempo desse algoritmo. Uma considerando o melhor caso, outra considerando o pior caso, e outra considerando o caso médio. Essa situação em que você vai considerar os casos em que o algoritmo vai executar são extremamente comuns em análise de algoritmos. Alguns algoritmos eles têm uma diferença entre o pior caso e o melhor caso, outros não têm essa diferença. O melhor e o pior caso têm a mesma complexidade, né? Mesma coisa para o caso médio, tá certo? A gente vai ver quando é que é o caso de estudar um ou outro, mas já adiantando que a gente eventualmente vai ter complexidade diferente para o mesmo algoritmo, dependendo do tamanho da entrada. Isso é possível. Então, eu posso ter várias funções de complexidade de tempo baseada no tamanho da entrada. Em geral,
o pior caso, ele é mais usado, mais explorado, porque se eu preciso prever o que vai acontecer com a execução do meu algoritmo, né, em função do tamanho da entrada, eu quero descobrir o que pode dar muito errado, né? Então, geralmente, em muitos casos, a gente vai fazer análise do pior caso, né? Então, o pior caso é aquele onde o tempo de execução é o maior possível, né, a complexidade é a maior possível. O melhor caso é onde ele é o menor possível, e o caso médio é a média desses casos, vamos dizer assim, certo? Então, eu vou usar esse tipo de entrada, esse tipo de característica quando eu quero caracterizar qual que é a complexidade de tempo de um algoritmo, no melhor, pior e caso médio. Né? A gente vai ver depois que, em muitos casos, essas funções elas vão se comportar desse jeito, ou seja, o melhor caso é uma função que se comporta melhor, ela cresce mais lentamente. No caso médio, é entre as duas, e no pior caso é uma função onde a função, o tempo, né, de execução ele cresce mais rapidamente em função do tamanho da entrada. Vamos tentar caracterizar isso mais para frente. Beleza. O pior caso, então, ele é geralmente usado porque esse pior caso ele vai estabelecer um limite superior na complexidade de tempo do algoritmo, né? O que pode acontecer de pior, né? Qual é o pior caso? Qual é o limite de execução? O que vai acontecer se tudo der errado, né? Eu sei que se eu conseguir considerar o pior caso, eu sei que em qualquer outro caso eu não vou ultrapassar esse limite, né? Essa função de complexidade. Portanto, eu posso dizer que esse pior caso é um limite superior na complexidade de tempo do algoritmo, né? Para alguns algoritmos, o pior caso ele é bastante frequente, né? Ele ocorre muitas vezes. E às vezes o caso médio é tão ruim quanto o pior caso do ponto de vista da complexidade dos algoritmos. E encontrar um caso médio às vezes é muito difícil, porque você precisa começar a fazer hipóteses sobre a distribuição dos dados, né? Então, dependendo do tipo de distribuição estatística dos dados, pode ser que o pior caso aconteça muito. Por exemplo, a minha aplicação da ordenação é um sistema de controle acadêmico, por exemplo. Qual que é a chance de eu sempre pegar uma entrada ordenada num sistema desses? Então, eu teria que caracterizar a carga da entrada desse algoritmo na sua aplicação para tentar determinar o pior caso, né? O que geralmente é difícil de fazer. Bom, para a gente ter uma ideia da razão, da importante razão pela qual a gente caracteriza a função de complexidade de tempo dos algoritmos usando uma função de n, a gente já falou, né, que uma das vantagens aqui é que eu consigo determinar essa complexidade contando o número de instruções sem necessariamente implementar meu algoritmo, né? Uma outra possibilidade, uma outra vantagem é que eu consigo somente olhando para a função de complexidade de tempo dos algoritmos determinar qual dos algoritmos que existem para um determinado problema ele é o mais eficiente, sem precisar implementá-lo, tá certo? Então vamos pegar aqui um exemplo bastante simples. Suponha que eu tenho o mesmo algoritmo e eu tenho o mesmo problema algorítmico e eu tenho vários algoritmos que implementam uma solução para esse problema algorítmico, né? E vamos supor que essas funções de n aqui elas descrevem a complexidade de tempo de cada um desse algoritmo. Por exemplo, tem um algoritmo que é proporcional a n, eu tenho um que é proporcional a log de n. Deixa eu ativar aqui o pincelzinho. Pronto. Eu tenho um algoritmo que é proporcional a n, eu tenho um algoritmo que é proporcional a log de n, raiz quadrada de n, n log de n, sem n, n sobre 2, n sobre 3. Então são, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algoritmos diferentes para resolver o mesmo problema e aqui eu tenho as suas complexidades de tempo. Pergunta, qual que é o mais eficiente? O mais eficiente é aquele onde o tempo de execução do algoritmo, né, ele cresce mais lentamente em função do tamanho da entrada. Então, olhando essas curvas que estão aqui, dá para ver que essa curva rosinha aqui, né, é aquela onde
o tempo de execução, né, que está aqui no eixo de y, ele não cresce significativamente, ele vai crescer muito menos significativamente em função do tamanho n da entrada, né? Ou seja, ele permanece baixo o tempo todo, né? Enquanto que, por exemplo, esse algoritmo aqui, né, esse verde, que é o n ao cubo, né, ele aumenta muito rapidamente em função do tamanho da entrada. Então, se eu fosse tentar escolher aqui qual algoritmo que eu vou executar, me parece que o algoritmo... parece não, exatamente, o algoritmo que tem complexidade de n log n, ele é o mais eficiente, e o verdinho aqui, né, que é o n ao cubo, ele é o menos eficiente. Tá certo? E aí posso comparar esse algoritmo. Então, veja, na verdade eu não precisava nem ter traçado esse gráfico para mostrar, para fazer essa comparação. Né? É claro que um polinômio, um logaritmo, né, ele vai crescer menos lentamente, ou mais lentamente, do que, por exemplo, uma potência de 2, uma potência de n. Né? Aqui eu tenho uma potência de n, potência positiva, outra. Né? E aqui eu tenho uma raiz quadrada, né? Que é uma potência positiva também de n. Não, desculpa, não é uma potência negativa, né? Também vai crescer lentamente. Mas o logaritmo é uma função mais lenta ainda. Tá certo? Então, vejam que em determinados casos, o comportamento, né, distinto dessas funções, ele só vai se revelar quando o n tem um tamanho suficientemente grande. Vejam, por exemplo, aqui, se a gente comparar a função n ao quadrado com n ao cubo. Tá certo? Para esses valores iniciais, desculpa, não, acho que é a 100n. A 100n e o n ao cubo, né? Veja que aqui para os valores iniciais, né, a função 100n, ela parece pior do que a n ao cubo. Né? Mas quando a gente avança aqui no tamanho da entrada, a gente vai ver que não, né? Que é o contrário, né? Que a função... Desligou aqui de novo o negócio. A função n ao cubo ela é pior determinadamente, né? Claramente aqui. Beleza. Vamos agora colocar uma outra função aqui nessas. Uma que não estava aparecendo antes, deixa eu mostrar aqui uma outra. Que é a função 2 elevado a n, que é uma função exponencial. A função exponencial, obviamente, ela é a pior de todas aqui, né? Ela que degrada mais rápido o tempo de execução em função de n, certo? Uma das razões muito importantes da gente fazer análise de algoritmos é porque os algoritmos exponenciais, eles são inviáveis na prática de serem implementados para resolver qualquer solução, qualquer problema algorítmico, né? Então, sempre que possível, a gente vai evitar as funções exponenciais, né? Então, se eu escrever um algoritmo e ao analisar esse algoritmo antes de implementá-lo, a sua complexidade de tempo for uma função exponencial de n, como por exemplo 2 elevado a n, eu sei que eu corro o risco de que para entradas muito pequenas o tempo de execução seja inviável, né? Veja só, na comparação aqui nesse tempo t de n aqui, dá para ver que já com 128 o tempo de execução é um troço proporcional a 10 elevado a 155, né? O que é um total absurdo aqui, né? 128 já é 10 elevado a 35, que já é um total absurdo com relação ao tempo. Veja que a função exponencial ela é tão complicada de se lidar que todas as outras funções polinomiais e subpolinomiais elas parecem super parecidas, né? Quando eu comparo essas com 2 elevado a n. Então, sempre que possível, uma das razões pelas quais a gente vai analisar um algoritmo é para saber se por acaso naquela nossa solução algorítmica ela é exponencial, e aí se eu puder evitar construir a solução exponencial, eu vou procurar uma polinomial, porque elas são muito mais eficientes, né, do ponto de vista computacional do que as exponenciais. Na realidade, com o tempo, a gente, na própria construção do algoritmo, vai tentar evitar determinadas padrões, determinadas situações, determinadas instruções, determinadas organizações do meu algoritmo,
que levariam a um tempo exponencial, né? A experiência da gente já com o tempo já ajuda a gente a não evitar soluções na construção do próprio algoritmo, tá certo? Uma questão importante que a gente vai ver ao longo do curso, e eu já adianto aqui, é que nem sempre é simples encontrar uma solução que não seja exponencial para um problema algorítmico. Na realidade, existe uma classe de problemas muito importante em ciência da computação, que é a classe dos problemas NP completo, para os quais ainda não foi possível encontrar uma solução exata que seja polinomial, tá certo? Mesmo se tentando há muitos anos, há muito tempo encontrar. A boa notícia é que, apesar dessa classe existirem muitos problemas importantes que estão nessa classe, esses problemas são bem conhecidos, a gente vai estudar vários aqui, existe uma maneira de verificar isso sem ter que implementar o algoritmo de novo, né? Que é tentando calcular a função de complexidade. Na realidade, tem como verificar, para determinados problemas, se esse problema pertence a essa classe dos problemas que não admitem, ou melhor, não que não admitem, mas para os quais não se conhece uma solução polinomial ou subpolinomial para a sua solução. Tá? Então a gente vai falar isso mais na frente, essa classe chama problemas de NP completo, tem vários problemas importantes, e um dos objetivos de cursar PA é justamente, primeiro, saber a essência dessa classe, e em sabendo da existência, tentar evitar que se deem soluções, se procurem soluções para problemas que são muito difíceis de conseguir tais soluções polinomiais, né? A gente vai ver que na maioria dos casos, a gente vai gastar muito melhor o nosso tempo tentando encontrar soluções que não são exatas, mas que são boas e são, digamos, aproximadas para esses problemas e que são polinomiais, ou seja, são toleradas do ponto de vista de tempo computacional. Por falar em tempo computacional, aqui tem uma tabelinha, deixa eu passar aqui, que descreve, agora, para a gente ter uma noção talvez mais concreta, usando a medida de tempo de relógio, né? Qual seria de fato a diferença entre algoritmos polinomiais e exponenciais? Certo? Então, a gente tem aqui nessa tabelinha 4 funções: a função n ao quadrado, a função n ao quinta, a 2 elevado a n e a n elevado a n. Certo? A gente vai tomar como referência, e aqui a gente tem o tamanho da entrada, né? 10 elementos, 20 elementos, 50 elementos, 100 elementos, 300 elementos. A gente vai tentar caracterizar o tempo de execução desses algoritmos a partir de uma referência, que é o seguinte. Vamos supor que nessa implementação, nesse computador, nesse compilador, nessa linguagem, um algoritmo que tem a função de complexidade n ao quadrado, para uma entrada de tamanho 10, né, ele vai executar em 1 sobre 10 mil segundos. Tá certo? Então vamos tomar isso como referência. Bom, se isso é verdade, a gente também pode afirmar, ou poderia afirmar, que para uma entrada de tamanho 20, esse mesmo algoritmo executaria em 1 sobre 2.500 segundos, uma entrada de tamanho 50 em 1 sobre 400 segundos, 100 1 sobre 100 segundos e 300 9 sobre 100 segundos. Né? Seria então a nossa referência, certo? Então, se é verdade que esse computador executa para esses tamanhos nesse tempo, né? Agora tempo de relógio mesmo, só para a gente ter uma ideia mais concreta, um outro algoritmo que tem uma função polinomial, uma função de complexidade n elevado à quinta, executaria os mesmos 10, uma entrada de tamanho 10, agora em 1 sobre 10 segundos, né? Vejam que, como esse polinômio é maior, obviamente o tempo de execução deverá ser maior, né? 3,2 segundos para a entrada 20, 5,2 minutos para a entrada 50, 2,8 horas para a entrada 100 e 28,1 dias para a entrada 300.
Por pior que seja a execução de um algoritmo que vai levar mais ou menos um mês, a gente pode dizer que na escala digamos, de tempo humana, prática, do dia a dia, é ruim, mas é razoável, né? Porque a gente consegue esperar, se realmente for necessário, um mês para ter a resposta de um algoritmo. Deve que isso não acontecesse, é muito mais, é razoável, né? Veja que com 100 é 2,8 horas, que é assim, é inconveniente, mas é razoável. Agora, no caso dos algoritmos exponenciais, a gente, o tempo de execução quando o tamanho da entrada cresce, mantidos os mesmos parâmetros aqui do tempo de execução das complexidades, ela é inviável, né? Então vamos lá. Para 2 elevado a n, eu tenho 1 sobre 100 segundos. Para 10, mas entrada de tamanho 10, vejam que é até menos do que n elevado a quinta. Para tamanho 20, 3,2 segundos. Desculpa, 1 segundo, que é até menor do que n a quinta, mas logo quando a entrada apresenta o tamanho 50, já fica inviável a utilização de um algoritmo exponencial com função de complexidade proporcional a 2 elevado a n. Porque ele levaria 3,57 anos para executar com uma entrada de tamanho 50. Para uma entrada de tamanho 100, né? Lembre-se da curva exponencial, né? Aquela curva que sobe bastante rápido. Isso já seria 400 trilhões de séculos. E para 300, séculos tão grandes que tem 75 dígitos. Não dá nem para expressar aqui. Pior ainda é a função explosivamente exponencial n elevado a n, né? 2,8 horas, 3,3 trilhões de horas já para uma entrada de tamanho 20, século de 70 dígitos já para tamanho 50 e assim por diante, né? Então vejam, o ponto aqui, pessoal, é que só um minutinho. Pronto. Para algoritmos que têm a função de tempo complexo, a função de complexidade de tempo exponencial, é inviável executar computações, né, desses algoritmos, rodar esses algoritmos, já para uma entrada suficientemente grande, né, que até nem tão grande aqui nesses casos. Certo? Por isso é que é importante que a gente seja capaz de caracterizar o algoritmo com relação à sua complexidade de tempo, né, antes de implementá-lo, né, antes que a gente gaste recursos, tempo, dinheiro, pessoas, etc., tentando implementar um algoritmo que é inviável utilizar na prática para resolver um problema algorítmico. Certo? Repito que nem sempre é possível achar essa solução que não seja exponencial, uma solução polinomial, para um determinado problema algorítmico, tá certo? E por isso, também por isso é importante reconhecer que existem problemas algorítmicos para os quais a gente não conhece uma solução polinomial, né? Não é que não existe, a gente não conhece, mas esses problemas têm características, a gente vai estudar as características aqui no curso de PA, para que quando eles apareçam no mundo real, na vida prática, a gente seja capaz de lidar com eles, né? Ou melhor, de evitá-los. Por exemplo, apresentando um algoritmo que seja viável, mesmo que a solução não seja a solução ótima para aquele problema, mas seja uma solução boa, viável. Inclusive, a gente vai ver no final do curso que a gente tem até como caracterizar, em alguns casos, o quão pior do que a solução ideal, a solução ótima, é essa solução que eu estou dando para o algoritmo, para o problema algorítmico, tá certo? Então, nós vamos estudar um pouquinho mais na frente. Beleza? Então, o que a gente tira aqui desse slide na prática, na vida real, os algoritmos que têm função de complexidade exponencial são inviáveis e, portanto, é necessário que a gente seja capaz de analisar a complexidade de um algoritmo antes de implementá-lo, para a gente ter certeza que a gente não está entrando numa roubada, tentando implementar um algoritmo para um problema, ou melhor, está tentando implementar um algoritmo e rodá-lo que tenha função de complexidade de tempo exponencial. Beleza? Deixa eu seguir aqui. Ok. Bom,
Vamos ver aqui um segundo probleminha. A gente estava vendo aqui a ordenação. Vamos ver aqui um problema de busca. Agora é o seguinte, o que eu quero fazer? É um outro problema algorítmico. A minha entrada é uma sequência de números, tá certo? E também um número, que é uma consulta. Vou tentar aqui corrigir isso aqui logo também. Uma consulta. Beleza? E a saída desse algoritmo, que esse algoritmo tem que me dar, o algoritmo que eu vou construir tem que me dar para esse problema é o índice do número que eu estou procurando, o número consulta, ou nil se esse número não existir na lista. Então, por exemplo, se a entrada for 2, deixa eu ver aqui no ponteiro. Se a entrada for 2, 5, 4, 10, 7, e a minha consulta, o número que eu estou procurando, é o número 5, a resposta desse algoritmo tem que ser 2, que é a posição do 5 na lista. Né? Se a entrada é 2, 5, 4, 10, 7, e o argumento de busca, a consulta é 9, o algoritmo tem que voltar a nil, já que esse número não existe na lista. Tá? Então, esse é o problema algorítmico que a gente está propondo. O problema da busca numa lista de elementos. Então, é dado uma sequência de números, não ordenada, né, nesse caso, não está ordenada, e o número que eu estou procurando, que é uma consulta. Eu quero retornar, então, o índice do número que eu estou procurando. Legal. Muito bem. Um algoritmo super simples para encontrar esse algoritmo, para resolver esse problema. O que esse algoritmo faz? Basicamente, ele varre o vetor. Né? Então, começa em j igual a 1, e para j menor ou igual ao tamanho do vetor, né? E se o elemento que eu estou procurando na posição j ele não é a query, né? Não é a consulta que eu estou procurando, ele vai avançar, tá certo? E no final das contas, quando sair, eu vou verificar se j é menor do que o tamanho, e se for, eu retorno j, quer dizer que eu achei o elemento, senão eu retorno nil. Né? Esse algoritmo, né, o pior caso dele é quando eu ando até o final do vetor, né, ou seja, do primeiro até o último, ou seja, eu ando n elementos, 1, 2, 3 até n, varro o vetor inteiro, e chego ao final, né, encontrando ou não esse número. Em qualquer outro caso, eu vou encontrar esse número antes. Por exemplo, ele pode ser o primeiro, o segundo ou o terceiro, eu não vou ter que ir até o final. No caso médio, parecido com o que a gente fez na busca, eu estou assumindo que ele está na metade. Né? Ele não está nem no começo, mas também não está no fim. Então, é proporcional a n sobre 2. Tá? Um ponto muito importante que eu gostaria de colocar aqui agora é que para o problema da busca em uma lista, uma sequência de elementos que não está ordenada, né, a única maneira, né, que eu tenho de resolver esse problema é olhando elemento a elemento até achar o elemento que eu estou procurando. Certo? Existem maneiras melhores de fazer isso, mais eficientes, por exemplo, se o algoritmo, se a sequência está ordenada. A gente vai daqui a pouquinho vai ver. Mas se ela está desordenada, só tem uma maneira de fazer isso, que é contando cada um. Ou seja, como está dizendo aqui no nosso slide, né, eu não consigo, né, ninguém, nem eu, nem ninguém consegue fazer melhor do que isso. Né? Ou seja, varrer os elementos, né, um a um, até encontrar o que eu estou procurando, é o melhor que eu posso fazer, certo? Eu não posso fazer melhor que isso. Ou seja, qualquer algoritmo, né, ele, na melhor das hipóteses, ele vai ter que olhar em elementos. Eu posso, claro, construir algoritmos piores, mas eu jamais vou conseguir construir um algoritmo melhor do que esse. Ou seja, a complexidade de tempo f de n, né, é chamada de limite inferior para o problema de uma busca em uma sequência arbitrária. Por que ela é um limite inferior? Porque eu não consigo construir nenhum algoritmo que tenha uma função de complexidade melhor do que essa. Por exemplo, log de n ou qualquer outra coisa. Né? N elevado à raiz quadrada de n, por exemplo, não consigo.
Então, vejam que até agora a gente estava dizendo que as funções de complexidade de tempo caracterizam algoritmos, né? A gente viu aqui a ordenação e vimos agora a busca, né? A busca numa lista arbitrária. Mas agora a gente também está dizendo que é possível usar uma função de complexidade de tempo para caracterizar um problema, ou melhor, o limite inferior para esse problema, né? Vejam que isso é caracterizado pelos algoritmos possíveis que eu tenho de construir. O que eu estou dizendo é que a busca ela tem uma complexidade de tempo inferior, o limite inferior de complexidade de tempo proporcional a n, porque nenhum algoritmo que exista ou que venha a existir no futuro conseguirá encontrar, resolver esse problema com uma função de complexidade menor do que, mais eficiente do que essa de f de n, tá certo? Então, essa é uma informação muito importante, porque agora eu tenho a função de complexidade para o problema e não para o algoritmo. Isso quer dizer o seguinte, se isso é verdade, se eu consigo demonstrar isso, se intuitivamente é verdade, é inútil, né, a gente tentar se debruçar sobre o problema de tentar encontrar um outro algoritmo de busca que tenha uma função de complexidade de tempo menor, mais eficiente do que f de n, do que proporcional a n, certo? Então isso é muito importante, certo? De novo, quando a gente caracteriza a classe de problemas NP completo, a gente está falando dos problemas, que a gente já falou lá atrás. O que significa que é uma classe de problemas para os quais não se conhece nenhum algoritmo com complexidade menor, inferior a uma exponencial, por exemplo, um polinomial. Tá certo? Então, isso é muito importante, né? Problemas para os quais se caracteriza qual é a complexidade de tempo, o limite de complexidade de tempo inferior, porque daí a gente não perde tempo tentando encontrar um algoritmo melhor, já que não é possível isso. Então, a caracterização teórica dos problemas algorítmicos em função do limite inferior da complexidade de tempo é um resultado muito importante para evitar que a gente perca tempo e perca dinheiro tentando resolver problemas para os quais não existe, não é possível construir, ou pelo menos é muito difícil construir, uma solução mais eficiente do que o seu limite inferior de complexidade de tempo. Tá certo? Então, essa é a mensagem aqui na busca. Certo? Importante entender também que, em determinados casos, pode ser que para um conjunto de instâncias particular daquele problema exista uma solução mais eficiente. Né? Para a entrada não existe, para uma entrada arbitrária não existe, mas para uma entrada que tem determinadas características pode ser possível uma solução mais eficiente. Aqui o caso da busca, de novo, da busca numa sequência, mas nesse caso a gente vai assumir, a gente está assumindo a seguinte hipótese: os números eles vêm numa sequência ordenada não descendente. Eles estão ordenados, né, do menor para o maior. Né? Então, por exemplo, a minha entrada agora ela é 2, 4, 5, 7, 10. Né? Eu excluo a possibilidade de ter uma entrada onde 10 ocorre na frente de 6. A resposta continua sendo a mesma, né? O 5 está na posição 2 e o 9 não está dentro. Mas agora a solução algorítmica ela pode ser melhor. Né? A gente, depois nas aulas posteriores, nós vamos ver, mas só para adiantar aqui, que nesse caso, eu posso usar um algoritmo chamado, uma técnica de divisão e conquista, um algoritmo chamado busca binária. Né? O que a busca binária faz? Ele divide, já que está ordenado, ele tenta encontrar primeiro o elemento que eu estou procurando como elemento central da lista. Se o elemento central, comparando a consulta com o elemento central da lista, se esse elemento central ele é menor do que desculpa, se o número que eu estou buscando ele é menor do que o elemento central, e ele não é igual ao elemento central, eu sei que se ele existir, ele está na metade menor da entrada. E se ele for maior do que o elemento central, ele deve estar na metade maior da lista. E esse raciocínio é recursivo, né? Eu posso procurar na metade da metade. Se ele for maior
do que o elemento ele está na metade da metade superior da metade superior, ou pode estar na metade inferior da superior e assim por diante. Bom, esse algoritmo usa uma ideia de divisão em conquista, né, um algoritmo interativo que usa a ideia de divisão em conquista, e esse algoritmo, né, ele tem a complexidade de tempo proporcional ao logaritmo de n na base 2. Log de n na base 2. Certo? Tá aqui. Ok? Na realidade, esse comportamento diz assim, ele caracteriza quantas vezes eu vou cortar o meio n para chegar a 1. Então, a gente vai ver depois que quando eu somo n mais n sobre 2, mais n sobre 4, mais n sobre 8, mais n sobre 16, várias vezes, né, número suficiente de vezes, esse valor é proporcional ao logaritmo de n. Vamos ver isso mais na frente, quando a gente estiver estudando somatórios direitinho. Tudo bem? Então, nesse caso, o que eu quis mostrar aqui é que, apesar, né, no caso geral, não existir um algoritmo melhor para a busca, ou seja, um algoritmo que tenha uma complexidade de tempo inferior à função linear n, né, para determinar, existem casos em que eu posso ter uma entrada que tem uma característica que sempre que eu tiver essa entrada eu vou ter um tempo menor, vou ter uma função de complexidade de tempo menor, nesse caso o log de n. Isso quer dizer que eu diminuir o limite inferior do problema da busca, para o algoritmo da busca? Não. Quer dizer que para entradas específicas e não genéricas, não arbitrárias, eu consigo um tempo melhor que a log de n. Se eu assumir que eu posso esperar um tempo log de n. Certo? Isso pode ser que na minha aplicação isso seja verdade, então eu consigo um algoritmo melhor. Certo? Beleza. Bom, agora, então, o que a gente viu até o momento? Né? Vamos lá, vamos dar uma recapituladinha aqui antes da gente mudar de tópico. O que a gente viu até agora foi uma técnica, uma maneira da gente caracterizar a eficiência dos algoritmos, principalmente com relação ao seu tempo de execução, através de uma função, né, que expressa como que o tempo de execução cresce em função do tamanho da entrada. Então, em vez de a gente usar números absolutos, tempo de relógio, né, a gente usa uma função que determina, que me mostra o comportamento do tempo de execução com relação ao tamanho da entrada. Essa função, tipo de função, chama-se função de complexidade. Então, entre aspas aqui, quanto menor for essa função, mais eficiente será o algoritmo. Né? Então, o algoritmo que tem complexidade proporcional a n é mais eficiente do que tem complexidade n ao cubo, e o algoritmo que tem complexidade de tempo log de n, ele é mais eficiente do que o que tem complexidade n, e assim por diante. O n log n, por exemplo, é menos eficiente do que o n, mas é mais eficiente do que o n ao quadrado, como a gente vai ver aqui várias vezes. Então isso foi uma coisa. Então, e a outra coisa importante é que essa função ela caracteriza não o tempo em que cada instrução executa, mas o número de vezes que as instruções executam, né, que me dá justamente uma soma, né, uma contagem do número de tempo de execuções, do número de execuções das instruções. E isso é interessante porque o número de vezes que as instruções executam, ela independe da implementação específica do algoritmo num compilador ou na sua execução num computador em particular. Né? Um algoritmo de ordenação ele vai executar os mesmos passos para a mesma entrada, independente do computador que eu estou usando, da linguagem que eu estou usando, do sistema operacional que eu estou usando. Né? Então, se eu consigo caracterizar isso, eu tenho uma boa caracterização independente da implementação. Mais do que isso, né? Se eu tenho dois computadores, um mais eficiente e um menos eficiente, se eu medir no tempo de relógio, provavelmente o computador mais eficiente, mais rápido, com mais memória, com mais CPU, com mais tudo, né, com CPU mais poderosa, ele vai executar mais rápido cada instrução, tá certo?
do que o mais lento. Mas a função de crescimento, a função que me mostra como é que está crescendo o tempo, ela é proporcional a n, se for n ao quadrado, proporcional a n ao quadrado, nos dois computadores. O que vai acontecer é que uma curva vai parecer menor do que a outra por causa do tempo de execução, do número de vezes do tempo de execução de cada instrução, né? Agora, se eu normalizar esse tempo usando uma constante, as duas funções vão ser iguaizinhas, certo? Então, a menos de uma constante, essas funções seriam iguais. O mais eficiente com uma constante menor, o menos eficiente com uma constante maior. Então, para evitar justamente que a gente seja levado na nossa análise a evitar a usar a considerar essas questões da implementação, é que existe a análise assintótica, que é uma notação, uma maneira de expressar usando um artifício que isola os fatores de implementação ou de hardware. Por exemplo, um computador mais rápido, ele pode ter o seu tempo expresso pela função n ao quadrado, enquanto que o mais lento, né, vai ser 3 vezes mais lento, por exemplo. Então eu tenho 3n ao quadrado, mas proporcionalmente, né, a gente diz assintoticamente, no limite, né, quando esse tamanho cresce muito, essas duas coisas se equivalem. Ou seja, se n for muito grande, né, o 3 e o 1 que estão aqui deixam de ser muito importantes, né, porque o fator que multiplica, principalmente que esse cara aqui está elevado ao quadrado, é que passa a dominar o tempo. Né? Então, o comportamento assintótico de uma função, nesse caso, um comportamento assintótico de uma função de complexidade de tempo, né, determina como o tempo de execução do algoritmo cresce com o tamanho da entrada no limite. Certo? Então, a análise assintótica resulta de funções descritas de acordo com a chamada notação assintótica. Certo? Então, existem algumas variantes da notação assintótica. Vamos ver aqui a primeira variante da notação assintótica, que é a mais importante, a mais popular, a mais famosa, e que a gente vai usar bastante aqui ao longo do curso, que é a notação O, ou em inglês, O notation. Antes de ler aqui a função, a teoria, eu vou tentar explicar aqui pelo quadro, por esse exemplinho aqui, o que a função assintótica descreve. Nesse caso, eu tenho aqui duas funções representadas nesse gráfico. Deixa eu ligar aqui meu ponteirinho. A função f de n e a função g de n. Certo? Aqui eu tenho o tempo de execução do meu algoritmo, certo? E aqui eu tenho o tamanho de entrada, certo? O que esse gráfico está mostrando é que a partir de um ponto n0 do tamanho da entrada, por exemplo, n0 pode ser 1, 2, 3, mas a partir desse ponto, né, a função g, né, multiplicada por uma constante c, veja que é uma constante, ela vai ter sempre o valor do tempo de execução maior do que a função f de n. Né? Veja que aqui no comecinho, f de n até tem um tempo de execução maior. Maior do que g de n. Mas a partir daí, né, para uma constante c e a partir de um ponto n0, a função g, ela vai ter sempre o seu valor maior que f de n. Né? A gente pode dizer que, de uma maneira informal, que c vezes g de n para n maior que n0 domina f de n. Certo? Então, toda vez que isso acontecer, a gente vai dizer o seguinte, que g de n, né, que f de n é O de g de n. Então, aqui, f de n é O de g de n. Né? Então, f de n é O de g de n se existem constantes c e n0, tais que f de n o valor de f de n é sempre menor ou igual a c de g de n para um n maior do que n0. Onde f de n e g de n são funções inteiros não negativos, que é o caso das funções de complexidade de tempo.
Veja que as funções de complexidade de tempo, elas são inteiras, né? Só podem ser inteiras. E, claro, são não negativas porque não tem tempo negativo, né? O tempo é só positivo, o tempo só anda para frente. Então, não tem como ter isso aí. A função de complexidade de tempo, ela é usada para descrever o pior caso dos algoritmos, quase sempre para descrever o pior caso dos algoritmos. Ou seja, quando eu digo que um determinado algoritmo ele é O de n ao quadrado, né? Eu estou dizendo que o pior caso desse algoritmo é uma função quadrática. Ou seja, no pior caso, o tempo de execução desse algoritmo se comporta de acordo com uma função quadrática. Ok? Então, mesmo que a função ela tenha vários outros elementos, o que me importa realmente é o fato de que ela é quadrática. Né? A função quadrática que eu estou usando. Legal? Então, isso vai ser usado sempre que eu quiser especificar o pior caso de um algoritmo, eu vou usar a notação O. Tá? Uma outra variação da notação assintótica, né, é a notação ômega, que é usada para descrever o caso contrário. Né? Agora, olha só, eu tenho aqui uma função g de n e uma constante c, né? Tal que a partir de n0 e para um c qualquer, a função f de n terá sempre maior valor do que c de g de n. A gente diz aqui ao contrário, então, que f de n domina g de n, ou que g de n é dominada por f de n. Né? Então, agora a gente vai escrever, então, nesse caso, que f de n é θ de g de n, é ômega de g de n. Né? Então, f de n é ômega de g de n. Se existem constantes c e n0, tais que c vezes g de n é sempre menor do que f de n para n maior do que n0. Vejam que no caso da outra notação, da O de n, da outra variação, o f de n é sempre menor do que c de g de n. Né? E agora é o contrário. Né? O c de g de n é sempre menor do que f de n. Então a gente diz, então, que a função de g de n é dominada pela função f de n. Né? Como já dá mais ou menos para intuir, a notação assintótica ômega ela é usada para descrever o melhor caso de tempo de execução ou limites inferiores de problemas algorítmicos. Né? Então, o limite inferior, por exemplo, para busca de listas ordenadas é ômega de n, no sentido de que nenhum algoritmo será capaz de ter uma função de complexidade que seja menor do que g de n, do que n, ao longo do tempo. Certo? Então a gente diz que eu tenho o limite inferior e eu uso a notação assintótica, essa notação assintótica, o ômega, né, para descrever o limite inferior. Então, O para limites superiores e ômega para limites inferiores. Tá certo? Então, a f de n é ômega de g de n quando f domina g. E f de n é O de g de n quando f é dominada por g. Né? Ao contrário. Beleza? Bom, uma regra prática para a gente caracterizar a notação assintótica, que vai, na realidade, tanto para o J quanto para o ômega, é o seguinte: a gente vai remover todas as constantes, todos os termos de menor ordem e os fatores constantes da função de complexidade. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, se a função é 50 n log de n, então eu posso dizer que essa função 50 n log de n ela é O de n log de n. Né? Ou seja, eu vou eliminar o 50, constante 50 aqui. Vejam que eu consigo aquelas duas condições, porque basta eu arrumar aqui a função, por exemplo, 1 sobre 50, ou 1 sobre 51, por exemplo, que eu vou fazer essa função aqui ser dominada por essa aqui, em todos os casos lá na minha reta. Né? Da mesma maneira, se eu pegar 1 sobre 7 e 3, né, eu consigo dizer que 7n menos 3
é O de N, né? Então, na prática, o que eu fiz? Eu tirei o 7, que é um fator constante, e tirei o menos 3, que é um fator constante, sobrou N. Então, 7N menos 3 é O de N, tá certo? Essa regrinha prática sempre funciona. Ou seja, eu vou retirar as constantes, certo? Simplesmente isso. Então, mas isso, apesar de ser uma regra prática, é justificado justamente pelo fato de que eu consigo arrumar as constantes que tornam essa função dominada pela função O de N. Essas constantes existem, é fácil mostrar que elas existem, né? Então, se isso acontecer, essa função 7n menos 3 é O de N. Da mesma forma, né, eu também consigo mostrar que O de N log de 8n ao quadrado log de N mais 5n ao quadrado mais N, né, é O de N ao quadrado log de N, tá certo? Vejam que para alcançar isso, o que foi que eu fiz? Eu removi todos os termos de menor ordem. Então, N tem uma ordem menor, do que n ao quadrado, obviamente, mas também tem uma ordem menor do que n log de n ao quadrado. E n ao quadrado tem uma ordem menor do que n log de n. Portanto, só permanece aqui o elemento de menor ordem, que é o O de n log de n. De novo, eu consigo encontrar as constantes C e N0 que tornam essa função aqui sempre menor do que essa daqui a partir de um certo ponto para uma determinada constante. Portanto, essa função é dominada por essa aqui. Vejam, pessoal, que eu não consigo dizer, por exemplo, que essa função aqui, né, é O de N, tá certo? Porque eu não consigo constantes que vão me fazer essa função ser dominada por N, né, em nenhuma situação. Eu posso dizer que essa função ela é θ de N, porque ela sempre está acima de N para qualquer situação. Certo? Também é importante mostrar o seguinte, que é claro, a função O de N à quinta, ela domina 50N log de N. Então eu posso dizer que 50N log de N é O de N à quinta, tá certo? É possível falar isso. Mas, em geral, a gente usa as aproximações de menor ordem, porque a gente quer caracterizar com mais, digamos, acurácia, com mais precisão, a complexidade de tempo das nossas funções. Tá certo? Então, por isso que a gente tenta encontrar qual que é a função que aproxima melhor a complexidade de tempo do algoritmo. Né? Posso dizer, porque n à quinta vai sempre dominar n log de n, né? Não importa 50 aqui na frente. Mas a mesma coisa vai acontecer para n à quarta, n ao cubo, para n ao quadrado, só não vai acontecer para n. Né? E vai acontecer, claro, para n log de n. Portanto, é melhor caracterizar 50n log de n como sendo n log de n do que sendo n à quinta. Tá certo? Então a gente tenta pegar a função logo de menor ordem que caracteriza a complexidade desse algoritmo. Tudo bem? Bom, dito isso, uma outra possibilidade é a gente caracterizar o chamado limite justo de uma função, tá certo? Usando a notação θ. O limite justo ele é usado para caracterizar aquelas funções que limitam tanto superiormente quanto inferiormente uma função. Tá? É chamado de limite assintótico justo ou limite assintótico médio. Então, veja só, nesse caso, a função g de n, né, eu sempre consigo constantes C1, C2 e N0 para os quais a função ela é limitada tanto superiormente quanto inferiormente por g de n, tá certo? Então vejam que, nesse caso, essa função g de n ela satisfaz as duas condições, tanto do limite superior quanto do limite inferior, ou seja, do θ e do O. Portanto, f é θ de g de n se somente se f de n é ao mesmo tempo O de g de n, ou seja, ela é dominada por g de n e domina g de n, tá certo? Muitas vezes se confunde O de f de n
com o θ de f de n. A gente vai usar esse θ de g de n quando a gente quiser dizer o seguinte, olha, não existe uma situação onde esse algoritmo ou esse problema ele se comporta diferente dessa função. Para qualquer caso, ele vai se comportar usando essa função que tem aqui, né? A g de n. Né? Então, vou dar aqui um exemplo para vocês. A ordenação usando o algoritmo chamado merge sort. O algoritmo merge sort. O pior caso e o melhor caso desse algoritmo, assim como todos os casos, é n log de n. Então ele tem um limite justo que eu poderia caracterizar como θ n log de n. Tudo bem? Então isso usando de novo aqui uma terceira notação assintótica. Então o algoritmo para ser θ de g de n, e para ser θ de g de n ele precisa ser O de g de n e ômega de g de n, né, como está escrito aqui. Também é possível caracterizar os tais... uma outra notação também que é utilizada, deixa eu conseguir passar aqui, pronto, o O pequeno de g de n e o ômega minúsculo de g de n. Tá? A ideia é que nesse caso a gente não tem o caso do menor ou igual. Né? Ele não alcança nunca a função. Né? É a mesma coisa análogo no caso do ômega. Eu vou mostrar aqui uma comparação final que acho que fica mais claro. Então, se o f de n é O de g de n, a função f é sempre menor ou igual a g. No caso de ômega, é sempre maior ou igual. No caso de f de n é igual. No caso de O pequeno de g de n é menor sempre. E θ de g de n é maior do que n. Né? Então, aqui, pessoal, para não confundir, a gente vai tomar mais cuidado e vai prestar mais atenção no O, no ômega e no θ. Tá legal? Os casos de O e de O minúsculo e ômega minúsculo são mais raros e a gente não vai muito lidar com eles aqui, então vamos focar nossa atenção no O de g de n, no θ de g de n e no ômega de g de n e no θ de g de n. Tudo bem? E deixa eu chamar a atenção aqui uma coisa. Quando a gente está dizendo que f de n é O de g de n, na realidade a gente está dizendo que f de n pertence a um monte de funções que ao mesmo tempo são O de g de n. Por exemplo, existe um monte de funções que são O de n ao quadrado. Né? Então, na realidade, a gente está indicando uma classe, tá bom? Então, isso quando a gente bota esse igual aqui, é um pouco de abuso de notação. O certo seria a gente usar o pertence. Né? Mas, na prática, todo mundo vai usar sempre. Vocês vão ver em toda a literatura, em todos os lugares em que esse assunto é discutido, a gente vai usar o igual aqui. Tá certo? Bom, é isso. A aula de hoje era esse assunto. A gente vai continuar, então, nas próximas aulas falando sobre somatórios. Obrigado, até mais.